Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito está perto de Timóteo. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém. Grande Criador, nós temos a oportunidade e devemos ser agradecidos por poder nos reunir para te adorar. Os poucos cânticos que são cantados, o período da sua palavra, que possa trazer a edificação na fé de cada um de nós. Que os fracassos, as decepções, as angústias, o sofrimento, que nada possa atrapalhar a luz da palavra manifestar em cada coração. Dê-nos mais oportunidade de ouvir, de viver, de fazer a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. É um favor imerecido, como nós já aprendemos, e a graça salvadora nós temos alcançado. Mas a graça salvadora não pode te arrebatar. Porque as pessoas sempre se enganam, porque elas estão na graça, a graça te salva, a graça te perdoa, a graça faz tudo de graça para você. Mas quando chega na hora do rapto, nós temos a revelação da palavra, aquilo que estava escondido em Apocalipse, que o povo não podia ver durante as eras. Por que não podiam? Sempre Deus tem um mistério, Ele trabalha com um mistério final. Ele trabalhou todo o Velho Testamento e deixou o mistério da Virgem, daquele nascimento sobrenatural, para a última hora. Eles nem estavam lembrando mais no que Isaías falou, eles não estavam preocupados com uma virgem conceber, e aí Deus vem e manifesta aquela palavra naquele tempo. A gente toma a revelação que o irmão Brana deixou, é para nós aprender. O irmão Brana diz assim, no 174, o primeiro selo, no meio do parágrafo, ele diz, Ele o revela quando é hora para revelar aquilo. Mas Ele não revelou então. Mesmo no Velho Testamento, Ele não revelou. Ele falou do Messias, falou do nascimento de um filho, mas Ele deixou para manifestar isto no final. Aquele povo que ouviram a mensagem, pensa bem no tempo de Isaías, eles ouviram 800 anos antes. Poderiam ter preparado, mas não era para aquele dia. Deus anunciou, uma virgem conceberá, mas Ele não diz quando. Ele diz, o sétimo anjo revelará, mas Ele não diz quando. Então, isto levou 800 anos de Isaías até a virgem conceber. Aqueles que ouviram a mensagem naqueles primeiros dias,
Podiam preparar, o pai dava conselho para as filhas, a família toda era aconselhada, olha, é uma virgem, ela vai conceber. Então, a filhinha se prepara, nunca deixe de contaminar, porque é uma virgem que vai conceber. E como nós não sabemos qual é a virgem, porque Deus, Jeová, não falou, vamos preparar os meios para a hora que a virgem conceber, quem sabe na nossa casa. Vamos preparar. Podia ter preparado as roupinhas e esperado que uma filha de um bom homem, lutador por Jeová, daquele tempo, viesse ter uma criança. Mas não aconteceu naquele tempo. A gente olha nisso que Deus revela quando Ele quer, quando for tempo, mas Ele profetiza a qualquer tempo. O povo tem que estar preparado. Ele prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, Ele revelaria, abriria o livro, revelaria os mistérios. E o povo dos Estados Unidos ficaram crendo que eles saberiam todos os mistérios. Isto é conosco mesmo, somos país de primeiro mundo. Deus passa por nós. Uma vez, Deus falou em hebraico, agora Ele vai falar, e pensavam eles, em inglês, porque você sabe que é uma língua que é usada até hoje por todas as nações. O inglês, não mais o que era usado lá atrás. Há uma mudança de tempo, há uma mudança de idioma, e foi isso que Deus fez. Eles esperavam lá atrás que fosse no hebraico, Deus já passou para o grego. Eles esperavam que todas as coisas fossem reveladas pelo latim, Deus passou para o inglês. Eles esperavam que toda a revelação geral, segundo a própria promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Os Estados Unidos esperavam que todos os mistérios seriam conhecidos pelos americanos. Deus passou para o português. Deus faz o que Ele quer. Uma irmã profetizou nos Estados Unidos ao servo do Brasil, que ia ter um grande trabalho no Brasil. Apareceu o missionário Martins. Veio de um evangelismo, pelo que nós conhecemos, ele veio de um evangelismo e logo chegou aqui no Brasil com a mensagem. Mas já veio com a mensagem, quando ele chegou com a mensagem, já trouxe uma mensagem de ressurreição isolada. E Deus tinha dito que haveria uma mensagem aqui no Brasil. Foi profetizada, me parece que em 1961, na mensagem Conferências com Deus. E o homem apareceu. E todo mundo naquele princípio dizia, é ele. E aquilo não foi para frente, porque precisava da mensagem ser evangelizada no Brasil e 7 nações, e a profecia diz que seria pelo rádio. E o irmão missionário Martins não fez programa de rádio. Então ele trouxe as literaturas. Os que creram no irmão missionário Martins, Arqueu Lúcio Martins, eles creram que ele era um anjo. Mas a profecia tem mais coisa. Não era só trazer a mensagem, mas era evangelizar o Brasil com mais 7 nações vizinhas.
E sendo que isso não foi cumprido pelo irmão missionário Martins, Deus levantou um homem que não era conhecido no mundo, entre os religiosos, não era conhecido, mesmo tendo uma grande igreja em Goiânia, no centro-oeste. Deus levantou o pastor Joaquim Gonçalves Silva, e que cumpriu essa parte da profecia. E eles ficaram agarrados lá atrás no irmão Martins. E o irmão Martins não cumpriu a profecia. E se você for atrás desses irmãos ligados ao ministério do irmão Arqueu Rússio Martins, você vai ouvir eles falar tão bem do irmão Martins, que ele foi uma boa pessoa mesmo, e que ele foi o homem enviado de Deus para cumprir a profecia, mas não cumpriu a profecia. Ele trouxe a mensagem. Deus não é obrigado a cumprir aquilo da forma que o homem quer. Deus já tinha visto que um traria a mensagem e outro evangelizaria a mensagem no Brasil e 7 nações vizinhas. Então o pastor Joaquim cumpriu este ministério. Então o Centro-Oeste, nós todos no Brasil admiramos e apoiamos o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Nem se ele dissesse que não é ele. O ministério mostrou que foi, que evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Todas as nações vizinhas foram evangelizadas pelo ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Mesmo com suas dificuldades, com seus problemas, que o irmão Arqueu Rússio Martins sabia e achava que pastor Joaquim não podia ser pastor. Mas Deus usou foi ele, certo? Mesmo que o missionário achava que esse pastor Joaquim não podia, Deus usou quem não podia. Você não entende, Deus trabalha através de linhas que você não entende. Se você ler a Bíblia em vários pontos, você não vai entender, porque Davi tinha 500 mulheres, e de 500 mulheres não podia ter um filho que Deus queria como rei. De 500 mulheres, não tinha. 500 mulheres não tinha óvulo suficiente para poder formar um rei. E veio através de um caminho terrível que Davi teve que pagar o preço, porque estava formando Bíblia. Mas Deus passando por aquele caminho que você, natural, não entende. Quando você chega a ser espiritual, aí você entende essas coisas. Mas como natural, como vai entender? O homem tem 500 mulheres. Naquele tempo havia poligamia. O rei podia ter quantas virgens quisesse, mas não podia ter uma mulher casada. Isso ele não podia ter. A mulher casada ele não podia ter, mas podia ter 500 virgens. Isso você sabe, com Jesus parou. Agora é só você e sua mulher. Aí você, se eu fosse daquele tempo, não adianta. Você pode ver que você não dá conta de tratar de uma. 500? Não dá conta de uma. Uma você já está batendo paquera. Certo? Então não é isso. Só pensar de um lado sexual. Estou falando Bíblia para você. Vocês que lê Bíblia e sabem da história, então conhece. Então, a pessoa natural chega a não entender por que Deus fez isso. Porque com 500 mulheres não podia ter um rei. Precisou de Davi gostar da mulher de um outro homem, de um general seu. E ela desprovida de cuidado, tomando banho com a janela aberta. Está tudo na Bíblia. E Davi não foi na batalha e ficou dando uma volta ali no palácio. E bateu seus olhos naquela mulher se banhando. Mandou trazê-la. Ele era um rei. Não podia fazer daquela forma. Ele fez de tudo para o marido ficar em casa. Isso é um meio de enganar. Fica em casa,
Porque ela engravida, você está em casa, então o filho é seu, mas seria de Davi. O homem não ficou em casa. Ele mandou o homem dormir com a mulher, o homem não dormiu, não obedeceu o rei. E tinha que obedecer o rei, não obedeceu. Davi mandou dar vinho para ele, o homem ficou bêbado, mas não deitou com a mulher dele. Isto era um soldado fino. E o que aconteceu? Davi teve que mandar uma carta para o principal lá da batalha e mandar o próprio marido da mulher levar a carta. Entrega essa carta. E na carta estava escrito para colocar ele na frente da batalha. Porque quem está na frente da batalha, filho, é bucha de canhão. Bucha de canhão. Está na frente da batalha. Morre mesmo. Davi já pediu para colocar o homem na frente da batalha. Você pensa, como Deus pode deixar Davi fazer isso? E Deus tinha dito, Davi é um homem segundo o meu coração, e Deus não é adúltero, e Deus não é corrupto. Como ele deixa o homem pagar o preço da sua leviandade, do seu desejo errado. Ele deixa pagar o preço. Mas você vai ver o final, o que vai dar. Você não entende, só crê. De 500 mulheres, não tinha um rei. Dessa mulher. Só que quando ela ficou grávida, aquele menino tinha que morrer. Por isso, ele orou pelo menino, chorou pelo menino, não adiantou. O menino morreu. Porque Deus não teria um rei adúltero. Teria que trazer através da via correta. Agora o marido morreu, o menino que era fruto de adultério morreu. E Batseba se engravida de Davi. E traz um menino chamado Salomão. Você vê onde estava o óvulo para ser rei em Israel. Não estava nas 500 mulheres. Estava numa casada, que o marido tinha que morrer, para que pudesse casar com Davi e gerar um filho. Você entende? Não, só creia. Está na Bíblia. Então tem coisa que acontece do jeito que Deus quer. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. O homem parece que está totalmente errado. Ele pagou o preço pelo erro dele e cumpriu uma coisa que estava em Deus. Ele geraria um filho. E esse Salomão, rei de Israel. Assim não se entende porque o irmão missionário Martins trouxe a mensagem. Porque não pôde ele mesmo ter programa de rádio para divulgar mensagem no Brasil e 7 nações? Então Deus colocou no lugar dele pastor Joaquim Gonçalves Silva, mesmo irmão Arkel Rússio Martins estando vivo. O ministério já estava passado na mão de outro. Mas a profecia vai mais além. E aí vem a pergunta: por que mais pessoas para cumprir uma profecia? Também nós não entendemos. E o que nós não entendemos, nós cremos. Certo? O que eu creio é fácil, é o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu provo pela Bíblia, que eu provo pela letra. Mas o que eu não vejo, eu creio. Então por quê? No final da profecia, diz, mas haverá a hora da meia-noite nesse país, que ouvirão sermões da meia-noite. Meia-noite é a terceira etapa. Por que não pode ser pastor Joaquim Gonçalves Silva? Não entendo também, mas eu creio, certo? Eu creio, mas passa de homem por homem, até chegar cumprir o que Deus quer fazer, a sua palavra cumprida na terra. Então, vamos dizer, esta profecia talvez não seja verdade. Cumpriu. O que você vai fazer? É verdade. Quando não cumpre, quando não aparecem as coisas,
Quando não acontece, é pimenta que comeu, é dor de barriga, é congestão que deu. Mas cumpriu. Então não é dor de barriga, não é congestão, não é pimenta. Como o crítico disse que João comeu muita pimenta, por isso ele viu o que viu na ilha de Patmos. Isso é o crítico. Mas João não comeu pimenta. João tinha sido livre de um caldeirão de azeite fervendo, que não o queimou. Então eles o consideraram como um feiticeiro e mandou para a ilha de Patmos, que era o lugar dos feiticeiros. E chega lá, esse homem começa a ver todas as coisas de Deus. Tudo que ia acontecer desde a primeira era da igreja, 2 milênios na frente. João nos viu. João viu as 2 testemunhas, que é depois do nosso ministério. João viu as testemunhas morrerem. João viu as testemunhas redimidas. No capítulo 14 de Apocalipse, ele vê aquelas testemunhas juntamente com os 144 mil, acompanhando o Cordeiro, sendo que antes ele não cria no Cordeiro. Mas João viu isso acontecer. Estas coisas que eu estou falando para você agora, vai acontecer ainda. João viu isto acontecer, ainda vai acontecer. Eu estou dizendo, João viu o nosso dia. João tomou o livrinho. João comeu o livrinho. João viu. João tocou. João comeu. Amém. Bom, aí você vai seguindo, tudo cumpre segundo a vontade de Deus. Na hora da meia-noite ouvirão sermões neste país, Brasil. Procure sermões da meia-noite, terceira puxada. Com quem? Olhe os copiadores, olhe os críticos, olhe aqueles que não querem ficar ao lado de vocês. Peça uma mensagem deles, do ano 2000, que eles pregaram a terceira etapa. Peça para eles. Peça para Brasília, peça para Belo Horizonte, peça para Joinville, Santa Catarina, onde você conhecer, peça para eles, me dê uma mensagem do ano 2000, 2002, que vocês pregavam terceira puxada, a hora da meia-noite. Eles não têm para te dar. Se eles te mandar é falso. Eles têm coragem de fazer isso, de datar uma mensagem que eles pregaram agora, datar ela lá atrás. Mas eles são falsos, copiadores. Mas eles deveriam provar para vocês de que eles foram a voz da meia-noite. À meia-noite ouviu um clamor, aí veio o esposo, cumpriu com William Branham e cumpriu no ano 2000. É um cumprimento duplo, sim, porque o 7º selo tem o seu cumprimento duplo. E ele abre, diz o profeta, de uma forma tríplice. E aquilo aconteceu no tempo do irmão Branham, e está terminando e vai terminar com a noiva. O 7º selo termina com a noiva. Diz o próprio irmão Branham na festa das trombetas 232, quando esta noiva, chamada e preparada e arrebatada, aí termina o 7º selo. Eles não têm para te provar isso lá do ano 2000. Eles não têm para provar a terceira etapa. O novo nome desde o ano 2000. Eles não têm. Por quê? Porque eles simplesmente são piratas. Eles não têm o original. Eles têm cópia. Por isso eles pregam, reivindicam o ser deles, mas peçam uma mensagem daquele tempo. Eles não têm. Vocês estão me entendendo? Não estou falando bem de nós, não. É que nós estamos com a palavra. Você entende? A palavra está aí. Quando é tempo daquele mistério ser revelado, Deus revela. Por que não revelou ao missionário Martins? Por que não revelou ao pastor Joaquim Gonçalves Silva, que para mim é um pastor admirado? Eu não estou preocupado com fraquezas humanas, porque eu também tenho. Mas com o ministério da pessoa,
Você tem que olhar para isso. Homens que olharam pelas fraquezas dos outros, o ministério deles está mais caído do que aqueles para quem eles olharam. Não tenho que olhar para isso. Eu olho para o ministério de cada um, cumpriu o seu ministério. O Brasil foi evangelizado, 7 nações foi evangelizada, mas a mensagem da meia-noite, eu ouvi o próprio pastor Joaquim Gonçalves estava lá, ele dizendo, quando ele ouviu outro explicar, que eu já explicava antes, mas eu não coloquei isso no plenário deles, mas eu já pregava isso antes. Ele diz, eu não consigo pregar estas coisas, mas vou rodar as fitas. Se ele não fez, foi bom não fazer, porque ele ia fazer por um pirata. Não era para ser feito, mas pelo menos ele foi sincero até este ponto, que eu o ouvi. Não tenho nada contra ele. Eu estou só posicionando para você, quando Deus tem que fazer uma coisa, revelar um mistério, Ele revela, como diz o próprio irmão Brana, Ele revela quando é hora para revelar aquilo, mas Ele não revelou então. Assim foram os 7 trovões. Estava revelado no tempo do irmão Brana, mas ele não fez conhecido então. Assim foi o 7º selo no tempo do irmão Brana nos Estados Unidos. Foi aberto? Foi. Mas eles não souberam o que foi. Por isso o irmão Brana diz, ele nos abriu 6 selos, mas o 7º era ele. Ele não pôde abrir, é a vinda do Senhor, era a vinda do Senhor, não era o rapto, era a vinda do Senhor para cumprir Mateus 24:36, aquele dia e hora ninguém sabe. Foi naqueles dias, mas os Estados Unidos não pôde ver, porque Deus faz aquilo claro quando Ele quiser revelar. É isso que eu estou aqui. O som da mensagem do último anjo reuniria estes mistérios. Por isso nós hoje não poderíamos pregar a mensagem sem falar em Brana. Você não pode pregar as cartas de São Paulo sem falar em São Paulo. Você não pode pregar as cartas de São Pedro sem falar em São Pedro. Você não pode pregar a Bíblia sem falar seus profetas. Então você não pode pregar a mensagem hoje sem falar o que aconteceu no tempo de William Brana. Você não pode pregar a terceira puxada hoje, no Brasil, a hora da meia-noite, sem falar da primeira e segunda etapa que foram trazidas pelo irmão Arqueu Rússio Martins e o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Você não pode pregar a terceira sem reconhecer a primeira e segunda. Eles não percebem, os inimigos deles, os inimigos do irmão Martins, os inimigos do pastor Joaquim, não sabem nada disso. Eles não podem falar o que eu falo a favor deles. Os inimigos deles, que foram do ministério deles, eles não podem falar. Por quê? Eles não têm unção, eles são piratas. Eles não têm o original, não cumpriu com eles. Eles desrespeitaram o próprio homem que os evangelizou. Agora, a hora que vivemos, é hora de você perceber que o som da mensagem que Deus tem trazido para esta hora é para revelar aquilo que o irmão Brana não podia deixar claro para o povo. Deus disse para William Brana, não diga a ninguém. Escute bem, Deus disse para William Brana, não diga a ninguém. Deus deve ter dito para o irmão Arqueu Rússio Martins, leva a mensagem para o Brasil. Deus deve ter falado para o pastor Joaquim, pregue essa mensagem, na eloquência que você tem, que é um homem eloquente na pregação, agora já está cansado, mais do que eu, mas eloquente na pregação, cumpriu o ministério, pregou a mensagem da forma correta, pregou a deidade da forma correta, depois começou a entrar uns corruptos dentro do encontro deles, os corruptos dualistas que entraram dentro do encontro para poder mudar, para mostrar que tem um pai e um filho à parte. É os teólogos que estavam estragando eles dentro
aquela batata podre, aquela cebola estragada no meio das outras. E eles muitas vezes não têm luz para poder encarar esses teólogos e dizer para eles: vocês não vão nos ensinar dualidade aqui. Se vocês querem ensinar, eu vou ensinar na sua igreja. Mas eles não têm pulso para isso, eles querem companheirismo, eles querem misturas de pensamentos. Esse é o problema. Mas Deus já fez o trabalho que tinha que fazer até no Brasil, e o povo não sabe. Os Estados Unidos não fica sabendo. Os Estados Unidos só sabe que Deus fez lá através de William Branham. Mas depois Deus veio com esta mensagem para o Brasil, a mesma mensagem que abalou os Estados Unidos. Deus veio com a mesma mensagem para o Brasil através destes homens que hoje nós os conhecemos. Admiramos o ministério, o que foi feito, mas aquilo não pode nos arrebatar. Eles trouxeram uma mensagem de graça de salvação, de graça de perdão, de graça de amor. Como é boa a mensagem que pregam, amor divino, como o irmão Branham pregou. A mensagem amor divino não pode te preparar para o rápido. É amor divino apenas que você tem em si. Você tem que ter uma mensagem exclusiva que o profeta diz. Eu estou pregando uma coisa para você, William Branham pregou isso, por isso estou pregando. Ele diz: com a fé que temos, não podemos fazer esse rápido. Que fé que William Branham tinha? De salvação, de cura divina, de perdão, de ressurreição de mortos. Ele diz: não podemos fazer esse rapto. Está aqui no primeiro selo. Agora eu vou ler o 167 do primeiro selo, que é o que me veio de última hora aqui. A mensagem foi formada rapidamente e ela é concluída no púlpito, né? Que não vem para a gente tudo, só vem isso. Mas aqui está, primeiro selo, é dessa última tradução, 167. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse: não o escrevas. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele visse. Agora pensa bem, desde o princípio do Apocalipse, Deus já tinha dito para João: tudo que vê, escreve e manda aos anjos das 7 igrejas da Ásia. Agora chegou uma hora que Deus disse para ele: não escreva, tem que obedecer. Veio William Branham revelando todos os mistérios, os segredos dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Ele veio pregando todas essas coisas. Chegou uma hora que Deus disse para ele: não diga a ninguém. Mas não é o 7º anjo, mas também não era João que era para escrever, não pôde. Não era o 7º anjo que era para revelar, não pôde. Porque Deus tinha ainda a sequência daquele ministério. Você tem que seguir Deus. Eu tenho que seguir Deus. Não olhe para mim pensando que sou alguma coisa. Eu só estou seguindo Deus. Talvez alguém pense: ele é alguma coisa, ou quer ser, ou almeja ser alguma coisa. Não, eu apenas sou um servo de Deus que estou seguindo a Deus. Só isso. Você não tem que pensar nada mais de mim. Como o irmão Branham dizia: não pense nada mais de um homem, que o que você pensa ainda não é aquilo. Você erra. Se você souber das falhas dele, você tropeça. Tem que ter um Deus com outro tipo de graça, mas não falta graça. Se houve aqui uma graça salvadora, como Tito diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Gente, isso daqui no tempo que eu era da cruzada, eu pregava esse versículo. Hoje que eu estou lendo ele outra vez, para ler, para pregar esse versículo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11.
Essa salvação agora é diferente. Eu estou precisando de outra salvação, de que Paulo não soube, Tito não soube, Pedro não soube, os mensageiros não souberam, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley não souberam. Eu estou precisando de uma fé arrebatadora, e para a fé arrebatadora eu preciso de uma graça arrebatadora. Essa mensagem, bom, vocês pregam que acabou a graça, então agora ela é arrebatadora. Não é apenas aquela graça que você tem, que você vai para a igreja só atrás de cura, atrás de prosperidade. Deus, me dá, me dá, me dá. Não, agora você vem na igreja, você ouve a mensagem, mas você está em busca desta graça que te tira da terra. Quando você diz, me dá um carro, me dá uma casa, me dá saúde, você está dizendo, me deixa aqui embaixo, eu não quero sair daqui. Essa graça está boa, é a graça salvadora, é a graça que me estabelece aqui na terra. Mas quando você clama, Deus, me dê uma graça arrebatadora, você está dizendo, me dê algo que me tire daqui, me dê algo que me arrebate, me dê uma fé diferente. É o que as pessoas não têm buscado. Elas têm buscado vir na igreja só para buscar cura, prosperidade. Eu fui na igreja, graças a Deus, fui curado, fui libertado. Não, nós estamos acima disso. Todas estas bênçãos, nós já usufruímos delas. Graça salvadora. Agora eu preciso dessa daqui, ó. Não escrevas. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele disse, mas quando estes 7 trovões ecoaram, já em Apocalipse 10, lhe foi dito, não os escrevas de modo algum. Uma proibição. Mas Deus disse, João, o que vês, escreve e manda às 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, João viu, né? Eu vou escrever. Deus diz, não escreva. E o irmão Breno ainda usa mais forte, de modo algum. Não escreva. Estes são mistérios. Ainda não sabemos o que eles são. Sabe por quê? Mais um tempinho aqui para mim. Por quê? Ele não podia escrever, diz o irmão Breno no 171, depois eu termino ali o 167. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João no símbolo de uma escritura para a igreja, assim para a igreja conhecer o que escrever. Ele apenas lhe mostrou e disse agora, não diga isto, apenas o isto é. Não desça, João, e diga agora, isto é exatamente o que está sob o 7º selo. Não, não desça e diga isso. Por isso ele diz, silêncio. Pois se eu disser a João, isso é Deus falando. Eu não posso dizer para João, diga isso sobre os 7 selos, sobre os 7 trovões. Não diga, porque se eu disser isto, então todo o plano através das eras será rompido. É um segredo. Não podia ser escrito, então não escreva. Você tem que ser obediente a Deus, naquilo que Deus manda você seguir, você fazer, e tem hora que Deus manda você ficar quieto, você parar. O Senhor mandou seguir, pare então. Agora eu estou mandando você parar. Pare, olhe, escute. Aleluia. Pois se eu disser a João isso, então todo o plano através das eras será rompido. É um segredo. Vem, ele apenas deseja sua vinda. Ele disse agora, e ninguém saberá quando eu virei. Se você escrever aí, João, o 7º selo, eles vão saber quando é que eu virei. Eles vão saber que eu vou nascer em 1900. Entendeu? Eles vão saber do meu ministério. Se você escrever, não escreva, João. Não diga, Brana. Não diga a ninguém. Se você disser, tem um ministério aí na frente para falar. E não é você que vai falar. É João. Depois da voz do 7º anjo. E eu, João, ouvi.
Aquela mesma voz que falou comigo, 10:4 de Apocalipse, tornou a falar comigo. Não é para sétimo anjo. João tornou a ouvir aquela voz. Deus cumprindo sua palavra, seu ministério. Deus não deixa nós sem saber. Ficamos 40 anos sem saber dos selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Mas hoje sabemos pela graça arrebatadora. Não é a graça salvadora agora? Aleluia. E ninguém saberá quando eu virei. Então simplesmente virei. Vejam, vem. Isto é tudo. E não é negócio meu saber quando, diz William Branham. Eu apenas estarei pronto. Veja você. Então ele disse. Isto é o suficiente para nós. Para nós terminar agora 167 do primeiro selo. Esses são mistérios. Não escreva de modo algum. São mistérios. Ainda não sabemos o que eles são, diz o irmão Branham. Estava no primeiro selo. A revelação vai gradativamente, do primeiro ao sétimo selo. E você veja que o sétimo selo não termina quando o irmão Branham vai embora. Quando o irmão Branham para de pregar. Não, o sétimo selo, nem eles percebiam, nem nós sabíamos que o sétimo selo ainda está aqui hoje. Isso que é importante agora saber. Ainda não sabemos o que eles são no tempo do irmão Branham, porque não diga a ninguém. Mas minha opinião é que eles serão revelados imediatamente. Já estava, rápido. E quando isto for feito, isto for revelado, isto dará fé para aquela graça arrebatadora, para que a igreja se mova. O que você espera mais? Teve um tempo que a gente esperava terceira puxada, esperávamos saber a visão da tenda, esperávamos saber o novo nome. Irmãos, quando vier o novo nome, aleluia. Veio um novo nome tão simples. Quando o sétimo anjo vier, ele vai revelar os mistérios. E eles ficaram preocupados com o irmão Branham no sétimo selo. Irmão Branham, quando revelaram o sétimo selo, vai acabar tudo. Estavam preocupados. Não, ainda tinha um ministério, ainda tinha 40 anos para cumprir o tipo. Deus não faz nada sem cumprir os tipos. 40 anos, faltava, irmão Branham não sabia, o povo não sabia dos Estados Unidos, mas Deus mandou o irmão Branham pregar, assim como Israel saiu do Egito, a noiva sairá das denominações. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para chegar lá. A noiva saiu das denominações em 63, tinha que levar 40 anos para ela poder chegar na terra prometida, que é a terceira puxada. Não sabíamos, mas hoje sabemos. Não é porque tem ninguém inteligente. Nós não somos inteligentes, nós cremos. Tem hora que as pessoas são inteligentes, que eu olho umas pessoas assim, eu admiro a inteligência, a sabedoria, a facilidade, a condição de falar. Eu admiro nas pessoas, mas nós não temos isso, nós temos revelação. Não é sabedoria, isso não é sabedoria humana, isso não se aprende em seminário. Eu escutei um professor no seminário adventista esses dias, eu escuto os outros também. Eu escutei, muito bem. E disse, sabe por que o povo não sabe dos 144 mil? Dizia ele para os seus 10 que estavam ali, que é um professor, e ele ensinando. É porque eles não ensinam a Bíblia, eles ensinam a igreja. E eu fiquei ouvindo. Deixa eu ouvir o que ele vai falar dos 144 mil. No final das contas, 144 mil são eles. Esqueceram de ler a Bíblia, conforme está escrito em Apocalipse 7. Esqueceram de ver. São 12 mil de cada tribo. Não tem nada a ver com gentil. Mas é um professor inteligentíssimo. Eu não sirvo nem para
limpar o sapato dele. Muito inteligente, mas não cola. Fala, sua sabedoria, que vem lá da Ellen White, não cola. Não dá certo, porque a Bíblia mostra que os 144 mil são judeus. Ele diz que é a noiva, a gentia. Esse povo são eles. É bonito isso daí. E o povo gosta, as pessoas gostam. Que luz. Eles não têm uma luz melhor. Mas agora eles encontraram. Eles têm que entender. Se pudesse ver isto, que no capítulo 7, eles ainda estariam passando pela tribulação. Porque logo em seguida, creio que do verso 9 em diante, vem os que passam pela tribulação. Quem são esses? São aqueles que passaram pela grande tribulação. E tanto gentio como judeu. Esses 144 mil é que estará passando pela tribulação nesse espaço de tempo. E sendo salvos, não tem nada a ver com a igreja que vai para o céu. E esses de branco, de onde vieram? Da grande tribulação. Já aprendemos, tem um profeta para dizer, é as virgens nécias que passam pela tribulação. Há um grande parêntese, quando você termina as trombetas, no capítulo 9, no final, e termina a 6ª trombeta, e a 7ª trombeta vai lá para Apocalipse 11, 15. Como as pessoas precisavam de luz também para ver o grande parêntese que está ali, e o capítulo do meio, Apocalipse 10, que teria que acontecer. E se eles soubessem que aquele povo de 48 voltou para a sua terra, eram os pais dos judeus que devem se levantar nesse último dia. Eles foram para a sua terra. E ali sairão 144 mil para completar o número daqueles que foram mortos no 5º selo, que foram judeus que foram mortos. As almas debaixo do altar eram pessoas mortas, pessoas judias mortas, mas o número não está completo. Você precisa de 144 mil para completar aquele número. E vai completar na grande tribulação completa, quando a besta vai matar estes 144 mil, inclusive Moisés e Elias serão mortos. Mas ali no capítulo 11 mesmo de Apocalipse mostra que eles serão ressuscitados e eles subirão ao céu. Ainda que a Bíblia não diz, mas William Branham chegou ao ponto de dizer essas coisas para nós, e que eles estarão no milênio. Eles estarão no milênio. Essas tribos estarão no milênio. É isso que manda. É você ter um profeta para ver estas coisas. E ver que ali em Apocalipse 7, Dan e Efraim não está ali. Está Levi e José, que nem fazia parte de tribos, mas agora Levi e José foram colocados no lugar de Dan e Efraim, porque Dan e Efraim partiram para a idolatria desde o tempo de Moisés, e Deus disse para ele que ia desaparecer com o nome deles debaixo do céu. Então até no capítulo 7 de Apocalipse, Dan e Efraim, que foram idólatras, não estão ali. E o irmão Breno diz, Deus pegará as virgens nécias e estas duas tribos, Dan e Efraim, e as purificará na grande tribulação, para depois entrar no milênio. Ela entra, mas aquele povo gentil, que são as virgens nécias, só vão chegar depois do milênio. Depois do milênio, mas estes outros ainda entram. Diz o irmão Breno, no milênio as tribos estarão em ordem perfeita. Dan e Efraim estará ali, e José e Levi não será mais tribo, porque Dan e Efraim foram purificados, serão purificados. Por isso nós precisamos desta graça arrebatadora. Amém? Eu gosto de ver essas coisas, de ver onde as pessoas não têm profeta, o quanto elas vacilam. Tem muitos estudos bonitos, tem muitas datas importantes, bonitas, mas não é bíblico, não é o cumprimento da palavra.
Eu não cheguei a ler, ouvi-los falar de Moisés e Elias, do capítulo 11 de Apocalipse. Eu ainda vou ouvir. É provável que diz que é Elias e Moisés. É provável que eles mudam, eles não conseguem. E a Bíblia mostra os ministérios das pessoas. Tem poder para fechar os céus no tempo da sua profecia. Quem fez isso lá atrás? Hein? Elias. Tem poder de transformar água em sangue. Quem fez isso lá atrás? Moisés. Não precisa de interpretação de igreja nenhuma, de grandes homens. Nós precisamos de revelação. O povo precisa de profeta. Aí você conhecerá a revelação correta. Pai Celestial, te damos graças por mais este momento que podemos desfrutar destas bênçãos. A bênção da revelação, a bênção da palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará por aqueles que te amam. Mas a revelação que o Senhor deu ao seu profeta, e logo o Senhor disse para ele não dizer a ninguém, o Senhor agora tem dado esta luz ao povo neste dia final. Então não podemos ter essas coisas no tempo do seu profeta nos Estados Unidos, mas agora podemos tê-las, a revelação da hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Foram as evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa.
vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.